Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui nessa pegada de oração. Esse é o encontro de oração. Eu quero trazer a existência na sua vida. E a palavra que nós vamos ouvir hoje é intercessores. O nome dela é essa, mas eu vou acrescentar, intercessores. Você é pela sua família? Nós queremos trazer esse momento, a pastora Selma, né? É esposa do nosso querido irmão e pastor César, né? E também é o aniversário dela, então é um momento de muita alegria, de muito regozijo. Nós fizemos uma performance na igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins, que está sob a direção do apóstolo Amilson e da apóstola Meire, e nós fizemos uma performance, foi muito legal, o aniversário da nossa querida pastora Selma, e ela traz a palavra, e nós fizemos uma performance, tem uma fala do nosso pastor César ali no começo, por conta dessa situação do aniversário dela. Eu quero agora trazer esta oportunidade, meus queridos, de falar para vocês daquilo que nós vamos entender. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui fazendo essa abertura da palavra que a pastora Selma vai trazer, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida dela. E agora eu vou passar para o estúdio no Rio de Janeiro. É com você, Márcia. Amém. Boa noite, apóstolo. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz. Otsimilo e Ezo Kossama. Nós somos Jesus na Rua. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: às vezes o milagre não vem na velocidade que você deseja, mas chega na hora que você precisa. Amém? Amém. Meus queridos, falar de milagre num encontro de oração é maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de viver o milagre, de viver a oração para o milagre. Meus queridos, quando nós nos posicionamos em Cristo, nós podemos fazer maiores coisas do que Ele fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz isso. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Daniel, capítulo 10, com o título Intercessores, com a palavra ao apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Pai, nesse instante, Senhor, eu passo, Senhor, usa a boca da tua filha, pastora Selma, Senhor, para trazer uma palavra, Senhor, no encontro de oração, para que nós possamos, Pai, crescer em espírito e em verdade, Pai. Usa a boca da tua filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Essa quinta-feira já é diferente. Essa aqui já é comum para nós. Estamos aqui na quinta-feira. E
nós trazemos palavras, como a Toma falou, abençoada, direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. E eu creio que tem guerreiros aqui nessa igreja preparados, porque é preciso um treinamento, né? Para você guerrear, para você batalhar, é necessário você usar as armas corretas, você ter habilidade, você saber manusear as armas que Deus te deu. E você já tem elas aí, tem que só aprender a manusear. Então eu convido vocês para vir na intercessão das quinta-feiras, aprender um pouco sobre oração, sobre interceder. Tem sido uma bênção. Nós temos estudado aqui palavra, livros. Então, quem quiser ser um guerreiro de oração, venha às quinta-feiras. Estamos todas as quinta-feiras aqui. Amém? Vocês podem abrir em Daniel 10. Glória a Deus. Daniel 10. Esse texto já foi lido ontem pela missionária. Ela leu do capítulo 1. Aliás, do versículo 1 até o versículo 11. E para mim também foi, né, o versículo-chave seria o versículo 11 também. Vamos falar um pouquinho da oração de Daniel. Deixa sua Bíblia aberta aí, para nós orarmos, meditar na palavra. Se você olhar para a vida de Daniel, ele foi um guerreiro de oração, ele foi um homem de oração, ele foi um intercessor. Se você quiser saber sobre a oração de Daniel, é só você ler o capítulo 9 de Daniel. Eu estava lendo hoje, esses dias, e lá ele clama pelo pecado do povo. Aquele povo que estava cativo aí na Babilônia por causa do pecado. Seus corações estavam corrompidos, né? E não é diferente de hoje. Tem pessoas cativas, não na Babilônia, mas cativas, presas pelo pecado. E ele se levantou. Que bom te ver aqui, Sandra. Minha irmã veio visitar hoje, que eu estou vendo ela ali. Amém. Então, Daniel ele se levantou como intercessor no meio daquela nação, no meio daquele povo, e fez toda a diferença. E nós também podemos nos levantar como intercessor, como guerreiro de oração nessa geração. O nosso tempo é hoje, a nossa geração é essa, o seu tempo é esse, de você se colocar como guerreiro e como guerreira de oração. Às vezes sentindo medo, né? Você viu aqui em Daniel 10, que o dele teve a visão no rio Tigre. Quando o anjo apareceu a ele teve medo, ele tremia, né? Ele sentiu muito medo. Eu vou falar um pouquinho da batalha espiritual que aconteceu ali. Onde a missionária já falou um pouco sobre Daniel, que ele era muito amado por Deus. Ele tinha um coração íntegro, um coração voltado para Deus. E Deus escolhe pessoas que têm um coração disposto a obedecer. E o melhor que eu acho no Senhor é porque Ele não vê como homem, né? Ele vê como Deus. Ele vê o coração. Às vezes você se acha, mas eu sou tão improvável. Mas Ele te vê, Ele vê o seu coração. E aí Ele quer usar. É só você dizer sim, corresponder ao chamado. Corresponder a esse chamado do Senhor. Às vezes, por vezes também eu sinto medo. Nós sentimos medo quando somos chamados por Deus, né? Às vezes nos preocupamos. Eu li um texto essa semana no Instagram, que a autora falava, né? Que às vezes o temor do homem quer roubar o temor de Deus. Nós não temos que ter temor do homem, nós temos que ter temor de Deus. Não é do homem, porque se eu tiver temor do homem, eu não estaria aqui. Se eu estiver preocupada com o que você vai pensar após essa ministração, eu não viria. Eu passei a semana com temor, mas foi o temor de Deus. Falei para Edmilson, estou tremendo. É porque é muita responsabilidade. Mas é preocupada com o Senhor, com o temor dEle. Que a palavra diz que Ele coloca o temor dEle no nosso coração para o nosso próprio bem. É Ele que coloca para o nosso próprio bem. Então nós temos essa tendência de querer ter a aprovação das pessoas e não de Deus, né? Nós somos assim,
destinado, preocupado com o que os outros irão pensar. Mas vamos deixar isso, né, de lado e vamos atender, responder esse chamado. Porque Deus procura por 3 tipos de pessoas. Deus procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura por obreiros, porque a seara é grande, há muito serviço no reino para ser feito. E às vezes você fica ali resistindo ao chamado, e Deus está te chamando, e você fica ali resistindo, porque às vezes é tanta instabilidade emocional, ora você está bem, ora você não está, ora você está com a fé ativada, ora não. Nós temos que ser pessoas estáveis na fé, estabelecer a nossa fé, porque ora eu tenho fé, ora eu estou bem, ora eu não estou bem. E isso atrapalha cumprir o propósito de Deus, atrasa o propósito de Deus em nossas vidas, acaba atrasando. Então nós temos que buscar a palavra, se alimentar dessa palavra, para ficar sempre com essa fé ativada, para que o propósito se cumpra em nossas vidas. Amém. E Deus procura também por intercessores, como eu falei, por obreiros, que a seara é grande, tem muito serviço na obra, muito serviço. Aqui mesmo, se você ir para fora, não, muito serviço. Por adoradores e por intercessores. Deus procura também por intercessores. Deus procura por guerreiros e guerreiras de oração, para se colocar diante da nação, eu falo que a intercessão, ele é o alicerce para os nossos ministérios da igreja. Quando nós oramos, muita coisa acontece. O Senhor ouve a oração daquele intercessor que tem um caráter aprovado, que tem um coração segundo o coração de Deus. Ele ouve. Amém? Daniel 11. Eu vou ler esse versículo porque o versículo chave foi lido ontem, parou aqui, mas depois eu vou terminar de ler esse texto, tá? O capítulo 10 todo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Não sei se vai estar projetado ali, mas é bom você vir com a Bíblia, tá, gente? É palavra, tem que ler. Às vezes a gente vem para a igreja e não traz nem a Bíblia mais, né? Não, é pronto, já está lá, não sei o quê. Amém. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que eu vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Hoje, quando eu subi no monte, eu não lembrei desse versículo, mas eu subi cantando: Deus me ama. Aí depois, quando eu abri a palavra, eu digo: olha esse versículo que eu vou, né? Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional para mim. Então assim, você fala: mas eu já sei que Deus me ama. Sim, Ele ama, mas eu tenho que ter essa convicção, reafirmar esse amor no meu coração. Ele me ama, eu sou filha. Porque para você ser um guerreiro de oração, você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber a sua identidade. Você tem que saber que você é embaixador de Cristo aqui nessa terra, que você representa os interesses do Senhor aqui nessa terra. Você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Nós somos filhos amados do Senhor. Lá no versículo 12, ele ainda fala assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Eu acho esse versículo tremendo, gente. O anjo falando para Daniel, né? Para ele não temer, porque desde o primeiro dia que ele propôs em seu coração, determinou que ele ia orar 3 semanas por aquele povo. Deus já tinha ouvido as orações dele. É o que nós estamos fazendo aqui. Desde o primeiro dia, Deus já ouviu a nossa oração. Às vezes a resposta não chegou ainda. Aqui houve uma batalha para chegar à resposta da oração de Daniel. É por isso que foi preciso vir um anjo, né, auxiliar, um apoio, porque houve uma batalha no mundo
eu creio que a oração de cada um já foi ouvida. A resposta vai vir quando você aplica, né, o seu coração em obedecer. Deus começa a trabalhar a seu favor. Vou ler mais um pouquinho, depois a gente comenta mais. Olha só, gente. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremo, veio me ajudar a vencer o inimigo. Veio fazer o quê? Ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali por Deus, rei da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias mais distantes. O 15. Quando ele me disse isso, prostrei-me em rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, e abri a boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, eu estou aflito demais, com a virtude de tudo quanto me aconteceu. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvanecem e mal consigo respirar. E o ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez, e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Ser forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobri as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste, e agora eu me sinto bem. O 20. Ao que ele acrescentou: sabe por que eu vim a ti? Contudo agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Nós temos que saber, primeiramente, que nossa luta não é contra seres humanos. Nós temos que ter essa convicção. Não é contra seres humanos. Às vezes nós ficamos desgastando, né, com pessoas, debatendo, falando. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. E para você vencer uma batalha, você tem que vencer primeiro ela espiritualmente. Quando você começa a batalhar nas regiões celestes, como diz Efésios. Quando você começa a entrar nessa região, e a chave para você entrar é a intercessão, é a oração, essa é a chave. Além das suas armas, bem preparado. Quando você começa a vencer aqui, espiritualmente, as coisas começam a se organizar no material. Começa a se organizar. Lá em João 16:36, Jesus fala assim: e estas coisas que tendo dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais pelas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sei que todos nós temos batalhas, temos lutas. Durante essa campanha, se alguém falar: eu não tive luta, está tudo bem, não aconteceu nada, tudo maravilhoso. Eu sei que você teve algum tipo de batalha, algum levante. Quando nós colocamos para fazer a vontade de Deus, o inimigo se ira mesmo. Ele faz de tudo para atrapalhar os seus projetos, aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele faz de tudo. Porém, a função da igreja é interceder, é se levantar como intercessor, como guerreiro de oração. Nós não vamos nos enganar, gente. Nós sabemos que há uma guerra feroz e invisível. Não estou vendo, não está acontecendo nada, mas há uma guerra. O inimigo todos os dias se levanta para nos derrubar. Há uma guerra feroz e invisível que é travada todos os dias. E nós precisamos
depender do poder de Deus para vencer. Se submeter à liderança de Jesus. É a Jesus nós submetemos. Então, o guerreiro de oração, aquele que quer ser o guerreiro, ele deve estar ciente que há uma batalha espiritual para você vencer. E para você ter uma noção, né, do que é uma batalha espiritual, é só você analisar direitinho Daniel capítulo 10, o que eu acabei de ler aqui. Quando Daniel estava ali, esperando por resposta, o príncipe da Pérsia, o próprio Satanás, estava ali impedindo, batalhando, né? E qual era o pedido dele? Qual era a oração dele? Ele aplicou o seu coração, né, a orar, a jejuar, a interceder para aquele povo que estava ali preso, né, cativo em Babilônia. Olha só, lá no capítulo 9, ele começa a interceder, se colocar, dizer: Senhor, nós pecamos contra Ti. Ele começa a se humilhar diante de Deus. Nós temos praticado toda espécie de malignidade. Ele diz isso lá no texto, no versículo 5. Agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos Teus princípios e das Tuas leis. Ele começa a confessar o pecado do povo. Ele começa a pedir perdão ao Senhor. Ele fala: Senhor, Tu és justo. E hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade. Nós sabemos que nós servimos um Senhor, um Deus Pai de amor, mas um Deus que quer disciplinar os seus filhos por amor. Ele quer nos disciplinar por amor, para o nosso próprio bem. Então, você olhando para o Daniel 10, a luta se tornou tão forte que foi preciso chamar o Miguel, né, o arcanjo, o maioral do exército celestial, para ajudar a vencer aquela batalha. Nós sabemos que nós não podemos dar ordem aos anjos. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para acampar os anjos ao nosso redor. Então nós podemos contar com a ajuda dos anjos. Senhor, dá ordens aos teus anjos para me auxiliar nessa batalha. E assim o Senhor fará. Então foi preciso, né, que o arcanjo, o maioral dos anjos, viesse auxiliar nessa batalha, nessa luta que estava travada contra Daniel. E para ser um guerreiro de oração, nossa principal arma, gente, é a palavra de Deus. Não tem como, não tem outra. Se você quer ser um guerreiro de oração, quem deseja ser um guerreiro de oração aqui? Todo mundo quer ser um guerreiro? Então tem que estudar a palavra. Tem que conhecer essa palavra, meditar nela dia e noite. Eu quero ser um guerreiro, eu quero as bênçãos do Senhor, pois eu preciso me colocar como filha e filho obediente. Obedecer a palavra de Deus, conhecer, estudar mesmo, refletir sobre essa palavra. Eu preciso ter relacionamento com o Senhor. Oração e palavra. Se relacionar com Ele. Assim você vai se tornar um guerreiro de oração eficaz. Aleluia! Como nós colocamos aqui nas nossas camisas, né? Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Você fala: eu sou justo. Muito pode. Tudo que eu orar, o Senhor vai obedecer. O Senhor vai me ouvir. Vai me responder. Porque eu sou justa, já aceitei Jesus. Então a minha oração é eficaz. Eita, glória! Você começa a crer. E às vezes você não encontra a resposta. E você fica perguntando: mas por que o Senhor não me respondeu? Se você não encontrou, Deus não deixa a gente sem resposta. Se você não tem
você esteja pedindo, né, não está correta. Às vezes você pede só para esbanjar em seus prazeres, para se mostrar, e aí Deus não vai fazer. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Às vezes você vê muitas pessoas orando. Às vezes o apóstolo ora aqui, a pastora ora, e você crê mais na oração deles do que na sua, né? Você acha, não, mas se ele orar, vai acontecer. Se alguém orar, essa pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E às vezes você não confia tanto na sua oração. Quando eu conheço o Deus que eu sirvo, quando eu tenho um relacionamento com Ele de intimidade, quando eu busco com todo entendimento, eu passo a orar com mais fé. Quando eu me alimento da palavra, essa fé é ativada em mim. Se você acha que a sua oração não é eficaz, se alimenta da palavra. Amém. Porque é por meio da palavra que a nossa fé é alimentada. Não tem outra, é pelo ouvir. É a maior e de ouvir todas da as palavra de profecias. Deus. A palavra. Quando você começa a meditar nessa palavra, eu já estava lendo. E eu comecei, nossa, como Deus é poderoso, né? Como eu queria sair por aí orando pelas pessoas, por enfermos. Você está tão convicta que vai acontecer, porque a sua fé está ativada. Quem ativou a palavra? A palavra de Deus que ativou a sua fé. E você começa a querer, né, exercitar a sua fé. E a fé é uma atitude também. Às vezes você se sente cheia de fé. Não, eu estou cheia de fé. Mas você não tem coragem, né, de fazer uma oração, de abrir a boca, de dar um comando. Às vezes você fica, né, achando que não vai funcionar a sua oração. E nós sabemos que a nossa arma de ataque é o nome de Jesus. Só eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até pensar assim, nossa, ela está falando isso. O nome de Jesus só funciona para quem tem autoridade. Você vai dizer, não, qualquer pessoa pode orar. Sim, você pode orar. Mas o nome de Jesus só funciona para quem tem autoridade no mundo espiritual. É por isso que às vezes você ora e nada acontece. E você tem que ir para o seu secreto e pedir a Deus orientação. Senhor, o que está faltando para a minha oração ser eficaz? O que eu preciso fazer? O que é preciso? Você pode perguntar, Senhor, mas como é que eu faço para ter autoridade? Como é que eu faço então? Me ensina como é que eu vou ter autoridade. Eu quero dizer que o ministério de intercessão, o guerreiro de oração, né, ele é fruto do seu relacionamento com o Senhor. Você tem que ter relacionamento com Ele. Tem que conhecer. Tem até um esquemazinho que eu coloquei no livro, no meu livro, que eu falo o seguinte, que relacionamento com o Senhor vai gerar intimidade. Se você não se relaciona com Ele, você não tem intimidade com o Senhor. E olha só, intimidade vai gerar o quê? Santidade. Guerreiro de oração tem que ter uma vida santa, andar em santidade. Para quando você começa a se relacionar, vai gerar santidade. Amém? E santidade vai gerar, sabe o quê? Autoridade. Jesus tinha autoridade. Santidade vai gerar autoridade. Se você não tem, e autoridade gera, sabe o quê? Poder. Autoridade gera poder. Quando você for orar. Aleluia! E como que você... Olha, eu vou só citar um texto que não precisa abrir não, lá em Atos 19, para a gente explicar melhor isso aí. Atos 19, lá vai ter um texto que fala sobre os filhos de Seba. Não sei se você conhece esse texto, depois lê em casa. Tá? Eles tentaram usar o nome de Jesus usando apenas um método e não funcionou, como muitas pessoas. Lá em Atos 19:13, vou ler essa parte aqui. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre tomados por espírito maligno.
maligno, mandando: esconjuro por Jesus, a quem por Paulo prega. E os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Selma, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E certo dia um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto, quem são vocês? O espírito maligno fala para ele: quem são vocês para me expulsar? Então o endemoniado avançou sobre eles, os demônios, e o agrediu com tamanha violência que ficaram desnudos e feridos e fugiram daquela casa. Então eles tentaram imitar Paulo, expulsar aquele demônio, e eles não conseguiram. Gente, aqui dá para entender também que o demônio, ele sabe quem é você. Ele sabe se você tem autoridade ou não. Ele sabe quem é Jesus. E esse mesmo texto aqui, lá no versículo 11, em Atos 19 ainda, lá diz que Paulo, ele fazia maravilhas extraordinárias. Nesse mesmo texto, olha só, pelas mãos de Paulo o Senhor fazia maravilhas extraordinárias, e eles queriam imitar Paulo. Então não adianta você querer imitar ninguém, porque o demônio conhece você, o Senhor conhece você. O que você tem que fazer como guerreiro de oração e uma guerreira é se consagrar ao Senhor, se consagrar a Deus, santidade, porque nós servimos um Deus santo, nós servimos a um Deus santo, é se consagrar a Ele. Aí sim, quando você orar, os demônios vão obedecer, sim. Nós sabemos que é o Senhor que nos dá vitória nas batalhas e nas guerras. Nós temos essa convicção. E um soldado, olha só, gente, um guerreiro de oração, ele precisa de equipamentos. Precisa treinar para orar? Para ser um guerreiro precisa? Claro que precisa de treinamento, de capacitação. Precisamos sim. Para ele saber manusear bem as suas armas de guerra. Eu acredito que quando Paulo foi escrever sobre a armadura de Deus, eu creio que ele se inspirou no soldado romano para descrever. Então, assim como o soldado, ele precisa ser treinado para exercer a sua função, nós também. Para vencer uma batalha espiritual, nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de armas e saber manusear. Não é só pegar a palavra e andar com ela, não. Se você não souber manusear, não adianta. Não, vou levar a Bíblia, mas se você não conhece o que está aqui, se você não saber usar a palavra para cada situação, não vai funcionar. Você não vai saber manusear. E o Senhor tem compromisso com a sua palavra. A palavra é poderosa, ela é eficaz. Você pode orar a palavra. Tudo que você precisa está aqui na palavra. Então, o cristão, ele precisa de preparação. E sabe quem é o nosso capitão? É Jesus. Amém? É Ele quem nos prepara. É Jesus que prepara para a batalha. Eita, glória! Para a guerra. Então, por mais que esteja difícil, eu quero falar para vocês hoje. Eu sei que não é fácil. Jesus falou que teremos aflições. Ele fala, é por isso que eu falo essas coisas, deixa paz com vocês. Em meio aos problemas, você pode ter paz. Tereis aflições, mas não desanime. Por mais que seja difícil essa situação, meu um casamento difícil, meu filho é difícil, as coisas estão complicadas, mas você como guerreiro e guerreira de oração, você não pode desistir e nem desanimar, principalmente da sua família. Aleluia! Principalmente da sua família. Aqueles que o Senhor entregou para você, você vai prestar conta. Os seus filhos, você vai prestar conta deles. Então não desanima. Se fortaleça na força do poder do Senhor. Mas eu estou fraco. Não, mas eu me fortaleço na força do poder do Senhor. Está difícil, mas eu me fortaleço na força. Amém? Então se revista com a armadura de Deus todos os dias. Todos os dias. Cinja-se com o cinto da verdade. Jesus fala que ele é o caminho da verdade e a vida.
O que eu acho interessante se revestir da armadura de Deus é porque você se reveste do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Ele é a verdade. Quando você for me cingir com o cinto da verdade, Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, não há outro. Vista-se a couraça da justiça, mantenha seu coração puro. Se você cometeu o pecado, confesse. Não deixe o pecado atrapalhar a sua comunhão com Deus. Guerreiro de oração não pode ficar impedido de ter comunhão com Deus. A palavra fala que Ele é fiel, Ele é justo para perdoar quando nós confessamos, para nos limpar, nos purificar. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Esteja a serviço do reino, a serviço do reino de Deus. Use o escudo da fé. Se o guerreiro de oração não tiver fé, ele não vai poder fazer muita coisa, né? Jesus falou que tudo é possível para o que crê. Se alguém fala assim para você, isso aí é uma causa perdida, você diz, não, eu tenho fé. Jesus falou, pai, você vai usar a palavra, manusear a palavra. O que Jesus fala? Não, Jesus falou, tudo é possível para o que crê. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Você vai se defendendo com a palavra, manuseando a palavra. Não se defenda com argumentos do mundo. Se defenda principalmente para o inimigo. É com a palavra que você se defende. Para isso é preciso conhecer a palavra. Coloque o capacete da salvação. Lembre sempre que Jesus fez por você na cruz. Sempre. Meu Deus, eu coloquei esse capacete da salvação. O que Jesus fez por mim naquela cruz? Lembre sempre disso que Ele fez por você. E use esse capacete como se fosse uma coroa real mesmo. Uma coroa real. Eu lembro, tá difícil, mas Jesus já fez tanto por mim. Tô doente, mas Jesus já levou as enfermidades. Lembra do que Ele fez. E tomai principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não podemos ir para o campo de batalha sem essa arma. Nem o soldado vai para o campo de batalha sem a sua arma. E a nossa arma é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Essa arma é poderosa, mas ela tem efeito só para quem sabe manusear. Por isso que precisa de treinamento, que eu falei. Se você não souber manusear, não adianta. Você lembra daquela passagem que Jesus, cheio do Espírito Santo, ela fala que ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi guiado ao deserto pelo mesmo Espírito. E ao ser tentado pelo diabo, ele citou a palavra de Deus para se defender e atacar o inimigo. Para que se defender e atacar o inimigo? Ele usou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa arma de defesa e ataque. Gente, não tem batalha perdida para aqueles que creem, que sabem manusear a palavra. Não fica pensando, está perdido, não tem nada perdido. Se você soubesse colocar, se posicionar como guerreiro de oração, não tem batalha perdida. Você vai vencer. Você vai dizer para o inimigo está escrito na palavra de Deus. Diga, está escrito. Amém. E você vai citar. E você vai ser vitorioso. Eu digo isso sem medo de errar. Você vai ser vitorioso. Amém. Amém. E eu creio que Deus está levantando muitos guerreiros de oração aqui hoje. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Hoje, quando eu subi ao monte, o Senhor me falou que estava levantando, que essa igreja aqui seria referência e intercessão. Só que nós temos que se posicionar, se consagrar cada vez mais, buscar o Senhor. E os treinadores, quem vai treinar vai ser nós mesmos. Se você não é treinado ainda, você vem para a escola de intercessão, para o seminário de intercessão, para o culto de intercessão. Depois você vai treinar alguém. Oh, aleluia! Aleluia! E nós vamos formar um grande exército de Jesus, de Deus. Aí eu não sei batalhar, pois venha aprender.
Venha se matricular nessa escola com Cristo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui capacitado como um guerreiro ou uma guerreira de oração. E você vai capacitar outros. Aleluia. Tem um texto que eu gosto muito, está lá em Isaías 13:4. O que ele fala? Eis um tumulto sobre os montes, como de uma grande multidão. Eis um tumulto de reino, de nações congregadas. O Senhor, nessa noite, vamos aplicar aqui, gente. O Senhor dos exércitos passa por o nosso meio, aqui, nesse momento, e revista o exército para a guerra. Ele está procurando por guerreiro e guerreira. Então, em meio ao caos, há uma esperança. Nossa esperança é Jesus, que é o nosso capitão. Nossa esperança é Ele. Só que é preciso. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional, e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?